Olá pessoal, então vamos continuar nosso estudo. Nós vimos até aqui então a parte introdutória, a ordenação dos átomos e vamos ver agora as células unitárias. Então vamos falar, do número de átomos por células unitárias. Então se os átomos eles estiverem localizados nos vértices, eu vou ter cerca de 1/8 de átomo por célula unitária. E se os átomos estiverem posicionados nas faces, ele vai então corresponder por cerca de meio átomo para aquela célula unitária. E se eu tiver um átomo no centro dela, ele corresponderá apenas àquela célula unitária. Então, no sistema cúbico simples, eu tenho 8 vértices e cada vértice tem 1/8 de átomo. Isso dá um total de 1 átomo por célula unitária. Esses átomos eles se tocam aqui na aresta e através disso eu vou poder depois ali para frente, vocês vão ver que eu vou poder determinar os parâmetros de rede, que é importante para eu calcular o volume da minha célula unitária. No sistema cúbico de corpo centrado eu tenho também 1/8 de átomo em cada um dos 8 vértices e mais um átomo inteiro no centro, totalizando 2 átomos por célula unitária. Os átomos eles se tocam nessa diagonal transversal, que é os átomos dos vértices, eles se tocam com um átomo inteiro do centro. No sistema cúbico de faces centradas, eu tenho 1/8 de átomo em cada um dos vértices e mais meio átomo em cada uma das 6 faces, totalizando 6 átomos por célula unitária. E eles se tocam nessa diagonal da face. No sistema hexagonal compacto, eu tenho em cada um dos vértices 1/6 de átomo, são um total 12 vértices, e cada uma das duas faces, superior e inferior, eu vou ter metade de um átomo e 3 átomos inteiros no centro, totalizando 6 átomos por esse tipo de configuração de célula unitária. Então aqui nós vamos ver a relação entre o raio atômico e o parâmetro de rede. Então para isso nós assumimos que os átomos, considerando o núcleo e a eletrosfera, ele é uma esfera representada de raio R. Então no sistema cúbico simples, os raios eles se tocam aqui na aresta, como eu tinha dito anteriormente. Então eu vou ter aqui que o nosso parâmetro de rede, que é dito como sendo o A0, que é o que eu pretendo descobrir, é igual ao somatório desses dois raios, ou seja, 2 vezes o raio, 2 R's. Através desse parâmetro de rede eu consigo calcular o volume dessa célula unitária. Aqui nos outros sistemas eu já é dado as fórmulas, mas caso na hora da prova a fórmula não seja fornecida, vocês conseguem chegar na dedução utilizando o teorema de Pitágoras. Então aqui no sistema CCC de corpo centrado, os átomos eles se tocam nessa diagonal transversal. Então aqui eu vou ter que aplicar 2 vezes o Pitágoras para achar essa diagonal e depois com essa diagonal para eu encontrar o valor de A0, para então eu tenho aqui essa fórmula e através da simplificação eu chego que o A0 para o sistema cúbico de corpo centrado é igual a 4R raiz cúbica de 3. O sistema cúbico de faces centradas ele é um pouquinho mais simples, porque os átomos se tocam na diagonal da face. Então aqui eu vou ter 4 R's, que é essa diagonal da face. Eu consigo tirar Pitágoras porque eu tenho aqui os outros 2 catetos que são iguais. É um triângulo isósceles, 2 lados iguais. Eu consigo aplicar Pitágoras e através da simplificação eu chego que para essa configuração aqui, o A0 é igual a 4R raiz quadrada de 2. Aqui a gente vai ver um exemplo, que o raio atômico do ferro é 1,24 Armstrong. Então ele pede para calcular o parâmetro de rede do ferro cúbico de corpo centrado e do ferro cúbico de face centrada. Então o parâmetro de rede para o ferro
CCC, eu sei que ele se toca aqui na diagonal, então ou eu faço pela dedução aplicando Pitágoras aqui, ou eu aplico diretamente a fórmula, né? Então eu só substituo aqui o meu raio atômico aqui no R e eu acho que o parâmetro de rede do ferro cúbico couro centrado é igual a 2,86 Angstrom. E a mesma coisa eu faço para o ferro cúbico de faces centradas. Para isso eu utilizo essa fórmula aqui, ou faço através da dedução por Pitágoras. E eu chego aqui que o parâmetro de rede do ferro CFC é igual a 3,51 Angstrom. Agora nós vamos ver, né, o número de coordenação, que ele corresponde ao número de átomos vizinhos mais próximo ou em contato com um átomo específico. Então, no sistema cúbico de corpo centrado, né, o número de coordenação ele é igual a 6. Não, perdão, no sistema cúbico simples, o número de coordenação ele é igual a 6, ou seja, cada átomo está ligado a 6 outros átomos. No sistema, então, agora cúbico de corpo centrado, né, o número de coordenação é igual a 8, então eu tenho um átomo no centro e um átomo aqui em cada um dos vértices, totalizando 8 ligações, número de coordenação igual a 8. Para o sistema cúbico de faces centradas, o meu número de coordenação é igual a 12, então cada átomo aqui vai estar ligado a 12 outros átomos. Então eu posso ver aqui no plano amarelo, eu tenho aqui 4 átomos ligados a este. No plano azul eu tenho mais 4 átomos e no plano cinza eu tenho mais 4 átomos, totalizando 12 ligações. E por fim, no hexagonal compacto, cada um desses átomos aqui está ligado a 12 outros átomos, por isso o número de coordenação é igual a 12. E agora, né, nós vamos ver o fator de empacotamento atômico. Né? Esse fator de empacotamento ele é a fração do espaço ocupado pelo átomo em uma célula unitária. Então ele nos diz o quanto que da célula unitária está ocupado pelos átomos. Ou seja, se eu encher uma caixa com bolinhas de tênis, eu não vou ter 100% desse volume ocupado por átomos. Pelas bolinhas, perdão. Então, isso porque eu vou estar adicionando as bolinhas, que são esféricas, em uma caixa retangular. Né? Então, eu posso obter, né, o fator de empacotamento através da razão do volume ocupado pelos átomos na célula dividido pelo volume da célula unitária. Então, eu obtenho, né, o fator de empacotamento, né, através do número de átomos da célula unitária multiplicado pelo volume de cada átomo, e para isso aqui eu utilizo o volume da esfera, né, que é 4 terços de πr ao cubo, né, dividido pelo volume da célula unitária. Quando eu estou trabalhando com o sistema cúbico, né, o volume vai ser o parâmetro de rede elevado ao cubo. Então aqui para o sistema cúbico simples, eu tenho um átomo por célula e aqui na simplificação eu chego que o meu fator de empacotamento é 0,52, ou seja, 52% da célula unitária é ocupada pelos átomos. No sistema cúbico de corpo centrado, eu tenho 2 átomos por célula e o meu fator de empacotamento 0,68, 68% da célula é ocupada pelos átomos. Sistema cúbico de faces centradas são 4 átomos na célula unitária e eu tenho 74% dela ocupado pelos átomos. Já no sistema hexagonal compacto, são 6 átomos por célula unitária e eu também tenho os 74% ocupados da célula unitária. E aqui então, né, o conhecimento até aqui da estrutura cristalina, ele nos permite calcular então a densidade teórica dos materiais. Né? E a densidade, né, ela pode ser obtida dividindo a massa da célula unitária pelo volume da célula unitária. Né? E essa expressão, né, ela é igual, né, ao número de átomos da célula unitária multiplicado pela massa atômica de cada átomo dividido pelo volume da célula unitária, que multiplica o número de Avogadro.
E esse número é aquele número lá da química, né, que é igual a 6,02 vezes 10 a 23. E aqui a gente vai, vamos ver alguns exemplos, né? Então, determine a densidade do ferro CCC, que tem um parâmetro de rede de 2,866 e a massa atômica de 5,85 gramas por grama-mol. Então eu sei que esse sistema aqui ele tem esse tipo de configuração, como nós vimos antes, são 2 átomos por célula unitária, e eu só vou fazer a aplicação dessa forma, né? Então primeiro eu calculo o volume, né, que é um cubo, então eu levo o parâmetro de rede, que é essa dimensão aqui, ao cubo, acho o volume, e eu só substituo aqui na fórmula 2 átomos pela massa unitária, o volume que eu acabei de calcular e o número de Avogadro. Eu chego que a densidade do ferro CCC é igual a 7,883 gramas por centímetro cúbico. E agora o último exemplo, né? Calcule a mudança de densidade e de volume que ocorre quando o ferro CCC ele é aquecido e se transforma em ferro CFC. E nessa transformação de fase, o parâmetro de rede muda de 2,866 no CCC para 3,591 no CFC. Isso porque aqui eu tenho meu ferro alfa, né, a ferrita, e no aquecimento acima de 912 graus, ela passa para ferro gama, né, então ela muda a sua estrutura cristalina, né, então nosso ferro gama, né, nossa austenita, ela adota esse tipo de configuração e pede aqui para eu verificar a mudança de densidade e de volume em relação a esses dois sistemas. Então aqui eu sei que o sistema CCC ele tem esse tipo de configuração e o CFC, cúbica de faces centrais, tem esse tipo de configuração. Aqui são 2 átomos por célula e aqui eu tenho 4 átomos por célula. Então eu calculo o volume, né? Aqui eu tenho o volume da minha célula unitária cúbica de corpo centrado e aqui eu calculei o volume da minha célula cúbica de corpo centrado. E eu aplico então aqui na fórmula, né? Esse primeiro aqui eu já tinha calculado no exercício anterior, então eu vou calcular a densidade do ferro cúbicas de face centrada. Então eu sei que aqui são 4 átomos, né? A massa atômica ela é a mesma e o volume eu acabei de calcular aqui, né? Eu utilizo o mesmo volume, o número de Avogadro fica constante. E aqui eu chego que a densidade é igual a 8,03 gramas por centímetro cúbico. E agora eu vou verificar a mudança de volume. Então aqui eu estou comparando, eu tenho que comparar 4 átomos com 4 átomos, então por isso eu multiplico por 2 aqui. Então eu vou ter que esse aqui é o meu volume inicial e esse aqui é o meu volume final. Então eu aplico essa relação aqui, né, do volume final menos volume inicial dividido pelo volume inicial vezes 100. Né? Então eu chego que essa mudança, né, do volume do ferro de uma estrutura para outra tem-se uma retração de 1,64%. E eu faço o mesmo raciocínio para a densidade, né? A densidade final do ferro cúbico de faces centradas menos a densidade inicial dividido pela densidade inicial vezes 100. Eu chego que a densidade teve um aumento de 1,64%. Ou seja, né, teve uma retração, né, nessa mudança de fase e, consequentemente, um aumento da densidade. Então encerramos aqui essa segunda parte e o próximo assunto vamos continuar falando de estrutura cristalina, direções e planos cristalinos. Muito obrigado.